Que tradução a gente vai ler a Bíblia? Qual é a melhor tradução? Que tradução eu devo seguir? Tem traduções mais confiáveis? Tem traduções que são melhores do que as outras? Que tipo de tradução pode ser boa para mim? Eu estou aqui com a minha Bíblia, velhinha, já surrada, minha tradução em português, e logo na frente aqui, de cara, a gente tem um nome que é um nome sinônimo de Bíblia aqui no Brasil, traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Você já ouviu falar de João Ferreira de Almeida? João Ferreira de Almeida, ao contrário do que muita gente fala, não foi padre. Ele foi um pastor reformado, e foi missionário. E missionário em terras onde se falava o português. E ele se dedicou à tradução da Bíblia desde muito cedo, quando era menino. Ele teve um tio dele que era cônego da igreja, e ele aprendeu as línguas originais da Bíblia, aprendeu hebraico, aprendeu aramaico, aprendeu grego, e quando adolescente já fazia suas pequenas traduções. Mas quando ele se tornou pastor, ele se casou e ele foi viajar para vários lugares onde o português era falado, e ele, junto com seus esforços missionários, ele traduziu a Bíblia para que ela pudesse ser lida nos países que se falavam português. Isso é o que os missionários fazem até hoje. Hoje, por exemplo, quando um missionário vai para uma tribo distante ou para alguma região onde não existe ainda a tradução da Bíblia naquela língua, ele aprende a língua e ele traduz a Bíblia, porque aliado ao ensino missionário está o ensino da palavra. A palavra é fundamental. Por isso que as traduções são importantes para se entender, se compreender a essência da mensagem. E aí vem uma questão que fala para nós aqui. Que tradução a gente vai ler a Bíblia? Qual é a melhor tradução? Que tradução eu devo seguir? Tem traduções mais confiáveis? Tem traduções que são melhores do que as outras? Que tipo de tradução pode ser boa para mim? São várias perguntas e as respostas elas dizem muito do tipo de estudo bíblico que você intenta fazer. Porque quando se trata de tradução, há linhas diferentes de traduções da Bíblia. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou ler um verso da Bíblia na tradução do Novo Mundo, que é uma tradução feita por uma igreja, pelos Testemunhos de Jeová. É uma tradução bem literal, tá, do texto hebraico. Eu leio para vocês aqui o Salmo 92, verso 10. E olha como essa tradução ela está feita aqui. Mas tu enaltecerás o meu chifre como de um touro selvagem, umedecer-me-ei com óleo fresco. É uma tradução literal. Se você for ali ler o texto original em hebraico, ele vai estar assim. Mas fica muito estranho, né? Que tipo de bênção é essa que está relacionada a enaltecer o chifre de alguém, como se alguém tivesse o chifre? Pode ter até vários sentidos, né? Uma tradução como essa aqui. Mas alguns outros tradutores tentaram verter esse texto de uma outra forma. Na versão revista e corrigida, que também traz o nome do João Ferreira de Almeida, mas aqui não é a tradução mesmo feita por ele, porque as traduções carregam o nome dele como uma espécie de homenagem a ele, né? Mas outras traduções foram sendo produzidas carregando o nome de João Ferreira de Almeida. A revista e corrigida, que é uma tradução antiga, ela vai traduzir da seguinte forma o Salmo 92, no verso 10. Diz assim: mas tu exaltarás o meu poder. Aqui nós não vemos mais a palavra chifre. Mas ela também traz um outro problema, como o do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Aqui não usa o chifre, mas traz aqui um animal que é um animal mitológico, como se ele existisse, né? O unicórnio, quer dizer, a Bíblia prova a existência dos unicórnios, você pode pensar assim, lendo um texto como esse, né? Não é aqui uma tradução que vai ser isenta de problemas. Eu tenho aqui uma outra tradução, que já é uma tradução moderna, uma tradução que foi publicada em 2017, a Nova Almeida Atualizada, que é a terceira edição da Revista Atualizada, que vai dizer assim: porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Aqui você já não tem mais o unicórnio, aqui aparece o boi selvagem, e aqui também não tem a palavra chifre. Aqui é o poder, né? E derrama sobre mim o óleo fresco. E a última versão que eu vou ler para vocês aqui é a Bíblia Mensagem. A Bíblia Mensagem vai traduzir da seguinte forma: mas tu me fizeste forte como um animal de carga, e me honraste como uma festa. Bem diferente dos outros que eu li aqui. Aqui a menção ao óleo
desaparece completamente do texto. Você não tem aqui o óleo fresco ungindo o salmista, como a gente leu nas outras versões. Por que tanta diferença assim? Porque quando a gente trata de traduções, nós temos três tipos de traduções. As que são chamadas de equivalência formal, as que são chamadas de traduções dinâmicas e as que são consideradas paráfrases. E eu li aqui exemplos de todas essas aqui para vocês. O que é uma tradução de equivalência formal? A tradução de equivalência formal ela está mais preocupada em traduzir as palavras do texto. Ela se preocupa com as palavras. Se o sentido for estranho, eles preferem que o sentido continue estranho, mas que as palavras originais sejam vertidas na tradução. Você, quando lê uma tradução dessa, você sabe o que foi escrito ali no texto original, mas muitas vezes esse texto pode não trazer muito sentido para você. Como, por exemplo, pedir para que Deus enalteça o nosso chifre. Fica meio esquisito isso, não é? Mas é o que está lá. Então essa é uma tradução de equivalência formal. Uma tradução dinâmica, ela vai ter consciência das palavras do texto original, mas ela vai procurar um caminho de meio termo. Traduzir o texto original, mas de forma que ele faça sentido para o leitor que está tendo agora contato numa época diferente daquela em que o texto foi produzido. Mas ela se preocupa em caminhar muito próximo das palavras do texto. Como eu li para vocês, a Nova Almeida Atualizada é um exemplo de uma tradução dinâmica. Diz assim, tu exaltas o meu poder. A palavra chifre, o chifre é a força do animal. O animal que tem um chifre, ele vai usar o chifre para poder golpear o seu adversário. Não é? Então, o chifre é onde a força do animal está concentrada. Então, o poder. O chifre está ligado ao poder. Então, não é uma tradução literal, é uma tradução de sentido, mas que vai estar acompanhando o texto na medida do possível, de acordo com aquilo que ele está querendo transmitir. Então, essa é uma tradução dinâmica, equivalência dinâmica. E nós temos a paráfrase. A paráfrase, ela já não se preocupa tanto com a tradução, com o texto, mas ela se preocupa apenas com o sentido. A ênfase não é colocada no autor, a ênfase é colocada no leitor. Então a Bíblia a Mensagem, ela é uma paráfrase. A menção do óleo ungido sumiu completamente, ali virou uma festa. Não é? Me preparas uma festa. Já foi completamente diferente do que o texto hebraico diz. Então, entre uma tradução de equivalência formal e uma paráfrase, há uma distância muito grande. Se você quer uma Bíblia para você refletir sobre o sentido de algum texto, se você quer uma leitura mais devocional, então a sua leitura pode ficar entre a equivalência dinâmica e uma paráfrase. Se você quer fazer um estudo bíblico mais sério, então você deve ler uma Bíblia de equivalência formal e ficar entre equivalência formal e uma Bíblia dinâmica, como a Nova Almeida Atualizada que eu apresentei aqui para vocês. Mas é importante ter em mente que as traduções não são todas iguais, que as traduções elas são orientadas por objetivos. Qual é o objetivo que uma determinada Bíblia tem? Se ela está preocupada com a ideia do autor ou se ela está preocupada com a recepção que o texto vai ter para o leitor. Se você souber disso, você vai saber usar muito bem a tradução que você tem, você vai ser edificado por ela e você vai tirar o melhor do que cada uma tem para poder te oferecer.